Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, usar o nosso pensamento em agradecimento a Jesus por aqui estarmos novamente, nessa oportunidade de refazer-nos espiritualmente, através das lições, das energias positivas que se derramam sobre todos nós, da presença dos nossos benfeitores espirituais que nos socorrem, que nos trouxeram a esse encontro. Eles nos ajudam a sentir a necessidade de estarmos reunidos para o estudo, para receber a ajuda que carecemos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer a Jesus da nossa gratidão por aqui estarmos, desses momentos tão íntimo de cada um de nós junto a Jesus, falando com Ele, sentindo a presença do amigo divino dentro de nós, a nos conduzir, a nos dizer: vinde a mim vós que sofreis, que estáis cansados e aflitos, eu vos ajudarei. Jesus nos prometeu e está conosco, nos ajudando, não nos deixa sozinho. Por isso, amigo divino, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, Jesus, que abençoe a todos, nos trazendo a consciência para que possamos iluminar, através do estudo, do aprendizado, os nossos caminhos aqui na Terra. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Seara dos Médiuns, nós vamos estudar uma lição que vai nos trazer sobre o benefício da palavra. Porque muitas vezes a gente diz assim: não sou médium, não dou comunicação verbal, né? Então não tenho mediunidade. E nós vamos aprender que todos nós somos médiuns da palavra, do verbo, todos nós falamos, né? Então, todos temos essa mediunidade. E nos diz aqui do Seara dos Médiuns, através de Emmanuel e Chico Xavier que escreveu, né, a lição, através do Espírito Emmanuel, ele diz assim: quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo. Quando a gente está falando, não só numa reunião como um médium falante, mas todos os momentos que falamos, nós estamos transmitindo. E essa transmissão nos faz bem porque estamos falando uns com os outros. Então diz assim: recordando que todos somos médiuns da palavra, todos. E ele continua: a glote vocal pode ser comparada à harpa viva. Veja bem, a nossa palavra é viva, é igual à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. Tudo que falamos são palavras vivas que têm influência sobre os outros e sai de nós. Então, essas palavras, quando saem da nossa boca, verbalizadas, ela já veio do nosso pensamento, a gente pensou e falou. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamentos com as quais se harmonizam. Veja bem, nós falamos o que pensamos, e o que pensamos, ela é uma onda geradora que vai também se ligar a outros pensamentos, com as quais se harmonizam. Se estamos pensando no bem, na obra do bem, vamos nos harmonizar com o pensamento do bem. A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral. Olha só. A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. A nossa fala
está dizendo ao outro, aqueles que nos ouvem, aqueles que recebem a nossa emissão mental ou verbal, dizendo quem somos moralmente. Olha o cuidado que devemos ter com o que sai da nossa boca, né? Veículos magnéticos, a palavra é um veículo magnético que dessa maneira é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Então veja bem, a palavra é um veículo magnético, magnetiza o outro, né? Envolve o outro, induz o outro, né? Na origem de toda a nossa realização. Se queremos realizar coisas boas, estamos falando coisas boas, nós estamos induzindo os outros e estamos envolvendo o outro na origem, no pensamento que nós temos e estamos envolvendo o outro também para realizar as mesmas coisas. Imaginemos a nossa responsabilidade, né? De pensar e de falar, porque todos somos médios, estamos falando a todo momento. Com ela, propagamos as boas obras, com a palavra, as boas obras, acendemos a esperança, olha só que benefício, fortalecemos a fé, sustentamos a paz e alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Muita coisa, né? Para a gente se pensar sobre nós mesmos. Veja bem que com a palavra a gente pode alimentar as boas obras, podemos alimentar a esperança, fortalecer a fé, sustentando a paz e alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Nós que devemos buscar conhecer a qualidade do nosso pensamento, da nossa palavra, porque nós estaremos produzindo sempre, na obra do bem ou também nos vícios, né? E vamos nutrir o quê? A delinquência. Vamos ficar desequilibrados, né? E isso acontece por quê? Em verdade, nunca falamos sozinhos, né? Nunca falamos sozinhos. Muitos irmãos nossos nos ouvem. Quantos irmãos desencarnados estão aqui presentes? Não vemos, mas eles estão nos ouvindo, a lição da noite. Porque quando nós estamos participando do trabalho desobsessivo fraterno lá dentro, eles nos dizem, eu ouvi o Evangelho, eu ouvi o que a senhora falou agora. Só que é difícil para mim, eu tenho dificuldade ainda de vivenciar, como nós todos temos, né? Então, veja bem, a gente nunca está falando sozinho, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam o ambiente mental. Então, veja bem, não estamos sozinhos quando falamos, quando pensamos. Vamos cuidar de nós, né? Vamos cuidar do que estamos pensando, do que sai da nossa boca através do verbo. Ele envolve o outro, ele ajuda o outro, ou ele pode também, né, a nossa palavra, destruir a esperança do outro. E a gente diz, mas eu não mato ninguém, mas a sua palavra destrói aquele que te ouve, né? Então, veja bem, toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante. Todas as vezes que a gente fala, mas estou falando baixinho, né? Mas tem muitos nos ouvindo. Então, assemelha a um alto-falante em conexão com o emissor da memória. Veja bem, o que falamos, né? Quando conversamos, estamos em contato, é como um alto-falante, né? A nossa boca, e ela está sempre em contato, em conexão com a memória, com o nosso pensamento. Veja bem.
projetando na direção dos outros, não apenas o resultante de nossa leitura, não apenas o resultante da nossa leitura, ou de nossos conhecimentos, mas, igualmente, as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Está na nossa responsabilidade, né? Qualifiquemos o nosso pensamento, nosso sentimento, que a nossa boca estará verbalizando o que estamos em conexão com a nossa mente. É a responsabilidade de viver, né? Muito grande quando conversamos, quando pensamos. Então, veja bem, nós estamos assim ligados, né? Quando desfechamos algumas palavras, dando sugestões ou ideias a alguém, podemos ser encarnado ou desencarnado, estamos em sintonia com aquele pensamento que está junto de nós. Não menosprezes, portanto, o dom de falar que nos facilita a comunhão com os outros seres. Então, não vamos menosprezar, não vou falar nada, também vou ficar quieto. Não, a gente tem um conhecimento, sabe como deve ser nessa situação, nesse estado, nesse momento. Nós vamos sim, né, através desse conhecimento, falar para que a gente possa, com a nossa fala, com o nosso pensamento, ajudar e estar em comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem esquecer que a atitude é a alavanca invisível da ligação. O que nos faz ligar uns aos outros, né? São as nossas atitudes. A atitude, como eu ajo, como eu quero, como eu faço, ela é uma ligação, é uma alavanca que vai nos fazer a ligação uns com os outros. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão de descrédito. A cólera é gatilho à violência. Olha aí, cada vício que trazemos grandes prejuízos para nós, né? E veja bem que quando falamos em pessimismo, nós estamos abrindo a porta para o desânimo nosso e de quem está nos ouvindo. Estamos em conexão com os outros, né? O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão de descrédito. Então, veja bem que a gente falar de uma maneira que não damos uma credibilidade a alguém do que falamos, nós estamos como se usando de um corredor, né? Saindo do que é correto, desviando do caminho e rasgando para a invasão de descrédito. Porque aquilo que estamos falando, a outra pessoa não confia, né? A cólera é gatilho à violência. Todas as vezes que nos encontramos nervosos, colerizados, né? A gente está com o gatilho da violência. Podemos fazer qualquer coisa que até nós duvidemos de nós, né? O azedume é clima da enfermidade. Uma pessoa difícil, né? Azeda, tipo assim, nada está bom, reclama, nada é muito bom para ele. Ela é uma pessoa que está no clima da enfermidade. É um passo para a gente adoecer. A irritação é fermento à loucura. Se ficarmos irritados, nós estamos criando para nós a loucura na nossa vida. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governe a própria emoção. Possamos governar as nossas emoções, por mais que estejamos, né, em trevas. Quer dizer, sem saber como fazer, para onde ir, o que pensar, o que falar, mas que a gente possa governar as nossas emoções
e pronuncie a palavra que instrua ou console. Que possamos, né, falar palavras que construa ou console, ajude ou santifique, mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir. Abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Veja bem, o poder da palavra também, né? Porque ela é um alicerce de todo o mal que encontramos em nós e na nossa vida. Mas ela também é o bem do mundo, porque ela, aproveitada no bem, na obra do bem, ela envolve aqueles que nos ouvem e traz alegria, traz esperança, traz fé, né? Traz muita coisa boa. Olha, e aí ele traz um exemplo, o Emmanuel traz uns exemplos bem facinho da gente aprender. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes. O professor falando, ensinando, ele levanta, né, o pensamento dos aprendizes, das crianças, dos jovens, para que ele possa aprender. As culminâncias da educação. O professor falando, né, ao aprendiz, ele alça a mente dele para a culminância da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Ao contrário do bem, né? Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o Evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio de inspiração, óleo do trabalho e base das escrituras. Todos somos medianeiros, daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Nós somos intermediários, medianeiros, daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Nós estamos sempre no meio, ajudando ou não, estamos também participando de todas as coisas boas ou ruins. Ele termina dizendo, Emmanuel, aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua, para que a gente possa, né, calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodói é moeda falsa do tesouro do coração, que cria nódoas, né, dor, mágoas no outro. Toda palavra que obscurece, que traz um sentimento de dor, que a pessoa não esquece aquilo que falamos, ela é moeda falsa no tesouro do coração. Não faz bem, não acrescenta, diminui, né? Então, o cuidado da palavra é muito importante para todos nós. E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos também estudar uma lição importante que vai nos ajudar, né, sobre a palavra falada. Então, veja bem, é de Lucas, capítulo 8, versículo 17 a 18. E é Jesus falando conosco. O texto da Bíblia, né, aqui no Evangelho, é Jesus falando conosco. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se, e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Então, Jesus está nos dizendo que não tem nada escondido. O menor pensamento nosso, a palavra mais baixinha, que a gente pensa que está falando baixinho para os outros não ouvir, está sendo ouvida, né? Então, é uma manifestação que não tem nada escondido em nós. Tudo devemos falar, ouvir e trabalhar dentro de nós
para que a gente possa ver luz nas nossas tarefas, na nossa fala, no nosso pensamento. E a gente tem que cuidar como a gente ouve, né? Muitas vezes ouvimos notícias, coisas não boas, vamos transformar em coisas boas. Aí Emmanuel diz para nós, a palavra é vigoroso fio da sustentação. Fio da sustentação, que nos sustenta o corpo físico saudável, a mente iluminada, o coração sadio, né? A palavra. Olha o que a gente pode criar através da nossa palavra. Tudo o que é de enfermidade na nossa vida. E é por ela que reconhecemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informação no plano evolutivo em que nos apresente a luta diária. Então, através da palavra, né, foi criado todo o ensinamento, a orientação da nossa humanidade através da palavra oral, e ela nos traz recursos, né? Porque recebemos essas informações do plano evolutivo. Recebemos através de uma fala de um médium, uma orientação, de uma psicografia, de alguém que está nos aconselhando, nos falando, olha, tem que mudar a nossa vida, ter cuidado, né? Então, ela vai nos ajudar na nossa evolução, para o nosso dia a dia. Não é a evolução de já passarmos para outro orbe, mas a evolução do dia a dia, para a gente saber dominar as nossas situações difíceis, os obstáculos que apresentam no nosso viver. Por isso mesmo, se é importante saber como falar, e mais importante, saber como ouves. Também, além de ter o cuidado de como falar, temos que saber como a gente ouve as inspirações que nos chegam. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. Apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros. Olha aí, a gente pode ouvir palavras dessa forma, né? Opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Veja bem, cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Falamos, logo agimos, né? Temos que ter cuidado. Nos leva, nos envolve. A ação não boa, muitas vezes, né? Contudo, a reação mora em ti mesmo. A reação mora em nós. Solucionando os problemas ou agravando-lhe a estrutura. A palavra, hein? Ela volta para nós mesmos e pode solucionar o nosso problema ou pode agravar, né, as nossas estruturas espirituais. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Meu Deus, cada dia a gente aprende, né? Coisas no estudo do Evangelho que nos traz paz. E vemos que está tudo sobre o nosso controle. Nós que devemos controlar as nossas emoções. Quando adoecemos, quando temos algum problema sério, devemos buscar. Jesus, me inspire o caminho a seguir, né? Porque verbalizando, pensando, verbalizando e sentindo, nós vamos encontrar o caminho. Aí,
ele termina dizendo, Emmanuel, saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição. Manter o óleo do amor. Quando ouvimos muitas vezes notícias, assuntos que não são bons para nós, que podemos adquirir aquela energia e nos fazer sofrer, adoecer, que a gente possa lubrificar as engrenagens da nossa audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividades transitoriamente escondidas que não haja de vir à luz. Então, cabe a nós, né? Se desejamos, se temos um propósito de vida com Jesus, está dentro de nós a solução. Mas é preciso lubrificar os nossos ouvidos com aquilo que é bom, porque pode nos entrar uma mensagem, pode nos chegar através da inspiração também. É como se a gente estivesse ouvindo alguém encarnado, mas um desencarnado, nos trazendo pensamentos que não nos ajudam. Aí vamos cuidar da nossa língua para traduzir tudo o que ouvimos que não é bom no idioma da compreensão, da paciência e do otimismo. E da caridade, porque só a lei do amor, ela traz para todos nós, né? A lei divina nos traz paz, nos traz esperança, nos traz confiança, certeza de que não estamos sozinhos aqui na Terra. Então vamos, nesse momento, agradecer a Jesus sempre, né? E dizer a Jesus que Ele nos fortaleça, para que saibamos usar bem o nosso verbo, todos os minutos da nossa vida. Porque é falando que criamos os males ou o bem, a enfermidade ou a saúde, a compreensão ou o desentendimento. Mas vamos sempre estar firme, pedindo a Jesus que nos inspire, para que não usemos o nosso pensamento, o nosso sentimento, para verbalizar situações, palavras que vão trazer dificuldades a nós, principalmente, né? Aquele que planta uma palavra que não deveria ser verbalizada, trazendo dor e problemas ao outro, ele também recebe de volta o que fizemos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem, para que possamos vivenciar essas lições que dá-nos a impressão tão simples, mas que devemos nos esforçar muito para vivenciá-las. Que Jesus continue conosco, agora e sempre. Que assim seja.